O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá a todos, estamos começando mais um FOP Entrevista da rádio UFOP Educativa FM, um programa que tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Tatiana Mota, com a supervisão técnica do Cimei Goderim e a direção de rádio jornalismo do Chico Dyer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e o tema de hoje é um segundo programa sobre o Sistema Único de Saúde. E para tanto, temos mais uma vez aqui o Ariosvaldo Figueiredo Santos Filho, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem residência médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e atua como médico na Universidade Federal de Ouro Preto e na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Ariosvaldo, mais uma vez, obrigado aí pelo tempo disponível para a nossa conversa. Nós que falamos tanto num primeiro programa sobre os dilemas vividos pelo SUS, e agora eu acho que já podemos, depois do programa anterior, começarmos a tratar de forma mais técnica a questão e o que seria mais ou menos o seguinte: quais os princípios então do SUS que regem o Sistema Único de Saúde? E aí sim, para a gente começar a partir de uma clara definição técnica disso, aí sim voltarmos à questão dos por que o sistema então não funciona de forma plena. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Ô Antônio, nas sociedades democráticas que estão evoluindo dentro de um processo civilizatório, a norma é a base. Então muita gente fala assim: mas isso só está no papel. Mas tudo começa pelo papel. Você tem que primeiro colocar no papel. Então uma grande crítica que se ouve ao Sistema Único de Saúde é o seguinte: não funciona, está só no papel. Mas era preciso primeiro ter uma maioria política para colocar as coisas na Constituição. Porque dentro de uma sociedade democrática, de direito, ou seja, onde prevalece o direito, você tem que primeiro colocar as coisas na Constituição e nas leis e transformar aquilo em direito. Posteriormente, por força da cidadania ativa, você vai tirando aquilo do papel. E é isso que está acontecendo. O SUS é um sistema em construção. O SUS não está pronto, acabado, e nunca estará, porque nada no mundo está pronto e acabado. Até as cidades mudam, evoluem, bairros desaparecem, são feitas novas construções, novas tecnologias. Então nós estamos num determinado ponto da construção do SUS. Muito bem, ele foi construído a partir de quais princípios? Eu digo o seguinte: o primeiro princípio fundamental do SUS, que não está na Constituição, mas que gerou os outros, foi a generosidade. Por quê? O SUS é um sistema generoso. Ele buscou incluir toda a população brasileira. E não sei se você sabe, Antônio, mas o SUS tem dever de atender inclusive os estrangeiros que moram no Brasil ou que estão no território nacional por algum motivo. É muito comum em cidades de fronteira da região amazônica, as pessoas da Bolívia, da região andina, as pessoas ultrapassarem a fronteira e buscar atendimento no SUS brasileiro. E o SUS recebe generosamente e trata daquelas pessoas generosamente com recursos brasileiros. Muito bem. Então, a partir dessa ideia central da generosidade, da solidariedade, foram traçados os princípios. Primeiro princípio, o mais importante, que eu reputo o mais importante, a universalidade. O que quer dizer universalidade, tecnicamente? Significa o seguinte: todos têm direito pelo simples fato de serem cidadãos brasileiros ou estrangeiros residindo no país. Então essa é a universalidade. Quando o SUS é universal, o que significa isso? Todos têm direito.
O segundo princípio é o da integralidade. O que significa integralidade? Integralidade significa o seguinte: todos têm direito a tudo. A assistência integral. Desde o procedimento de menor incorporação tecnológica, por exemplo, um curativo numa ferida, num posto de saúde, até um transplante de órgão. Então, o cidadão brasileiro, todos os cidadãos brasileiros, têm direito a tudo. É a universalidade combinada com a integralidade. O terceiro princípio é a igualdade. O que significa igualdade? Significa o seguinte: uma vez dentro do sistema, você não pode ser tratado diferente. Não interessa a cor da sua pele, a sua renda. Rico também pode ir no SUS. Não tem limitação socioeconômica. Não interessa o seu grau de escolaridade, não interessa a sua etnia. Você tem que ser tratado igual. O SUS não pode ter acomodações especiais. Você não pode pagar um complemento para ficar no apartamento pelo SUS. Você tem que usar as mesmas acomodações de todos os cidadãos que têm a cobertura do SUS. O quinto princípio, que eu acho... Desculpe, pulei aqui. O quarto. Obrigado pela correção. Não. O quarto princípio é um princípio muito importante e que vem da evolução histórica do SUS. É a participação da comunidade. Está na Constituição Federal. A comunidade tem que participar do SUS de forma organizada. Através de quê? Dos conselhos de saúde, nas 3 esferas de governo. Então, esses são os princípios do SUS. O SUS tem uma diretriz, que é... O que é diretriz? Diretriz é o seguinte: é como é que você tira o princípio do papel. O princípio é um valor filosófico. Como é que você transforma aquele valor numa diretriz? Né? Do ponto de vista da matemática, diretriz é uma linha que vai de um ponto ao outro. Então, como é que você alcança aquele ponto? Você alcança aquele ponto, primeiro, com a descentralização. Então, o Sistema Único de Saúde ele é descentralizado. A gestão municipal é a mais importante, porque é onde o cidadão mora, conforme você já me disse aqui em off. O cidadão não mora no Estado, nem mora na União, ele mora no município. Mas deixa eu te interromper, Oswaldo, porque eu só queria fortalecer um item que me parece que costura os 4 princípios citados por você. Que eu acho que talvez ajude a explicar não apenas os problemas enfrentados pelo SUS, mas em várias outras esferas, né? Com a mudança da Constituição de 88 e que nós citamos no programa anterior que discutimos, começamos essa discussão sobre o Sistema Único de Saúde. Que, ao transformar a sociedade em protagonista, né, ela se criou no Brasil, e pela primeira vez se criou, e se eu conheço um pouquinho de história do Brasil, e sou formado nisso, né? Foi a primeira vez aonde você colocando a sociedade como protagonista significava que você teria então que mobilizar todos os recursos do Estado, né, do poder público e da sociedade de uma forma geral para essa mesma população, que agora virava o astro principal, né? Só que aí tem um problema interessante, né? Na história da sociedade brasileira, nossas ações sempre, as ações principalmente do poder político, elas sempre foram excludentes e sempre tutelaram a sociedade. Ou seja, vamos lembrar, estamos falando aqui do Sistema Único de Saúde, mas para as pessoas com mais idade, vamos pensar, por exemplo, nas escolas públicas, né? Que num passado, e eu me lembro disso, eu tenho 48 anos, quando pai e mãe tinha que dormir na fila para conseguir matrícula nas escolas. Isso existiu durante anos a fio no nosso país, tá? Ora, na medida que você muda a situação e coloca aqui na lei que todos estão obrigados, então você tem que mudar toda a estrutura e inventar uma estrutura nova, né, praticamente, porque você vai ter que ampliar de uma forma brutal para que todos sejam incorporados, ou seja, você deixa de ser excludente e passa a ser includente, né? Só que isso tem um preço alto, né? E o segundo ponto que é interessante, que nós já conversamos isso naquele outro programa da semana anterior, é a respeito do comportamento da própria população,
que, nas suas palavras, a população espera que o médico seja o médico antigo, né? E aí eu me lembro, de novo, pelo pouquinho que eu conheço de história do Brasil, de sociedade brasileira, aonde você tem uma sociedade que é tutelada o tempo todo, ela é tratada como um ser incapaz. Por favor, estamos no ano eleitoral, porque, só para ilustrar a nossa conversa aqui. Por que as pessoas aqui no Brasil são obrigadas a comparecer às zonas eleitorais em dia de eleição? Tá? O argumento que foi criado por um sujeito chamado Joaquim Francisco de Assis Brasil, isso em 1920, e que é válido até os dias de hoje, coloca o seguinte: como o brasileiro ele é igual a um cão doméstico, palavras dele, tá? Ele vive bem desde que você consiga educá-lo para saber que ele vai receber um pote de comida tal hora, pote de água tal hora. Então ele vai se comportando bonitinho, tá? Ele tem que ser tutelado, portanto. Como é que você o educa civicamente? Se você o obriga a comparecer na zona eleitoral. Uma hora ele vai começar a pensar se vale a pena ou não votar, se vale a pena ou não votar em fulano ou beltrano. Por favor, isso é tutela. Ou seja, então essa tutela que é política, ela também está no sistema de saúde. Ela também, dentro desses 4 princípios, isso é uma quebra brutal desse valor, que é um valor cultural. Por isso a minha brincadeira no programa anterior, dizendo que eu acho que pelo jeito precisaríamos de muito mais antropólogos, né? Porque o que acontece? Você tem então um poder público acostumado a excluir, né, a ter regras excludentes em todas as esferas, há uma sociedade do outro lado que é tutelada, né? Então ela só vai ter direito trabalhista se ela migrar do campo para a cidade. Aí ela vai poder se aposentar, ela vai poder... Ou como você usou no primeiro programa, o exemplo antigo da Sandu. Eu me lembro que no bairro que eu morava no Rio de Janeiro tinha Sandu, e essa coisa, só com carteira assinada. Quer dizer, então você é atendido se for um trabalhador regularmente inscrito no Ministério do Trabalho. Olha só, isso é uma exclusão sem precedentes. E aí vai ser o inverso do que você citou há 3 minutos. Que a situação hoje é uma mudança radical, onde até mesmo o estrangeiro poderá ser atendido. E vamos lembrar, né? Isso não é qualquer país do mundo, tá? Existem vários países aí. Isso é típico do Brasil. É uma posição de liderança que nós temos. Países do primeiro mundo aí, Estados Unidos, se eu não me engano, você não é atendido, né? Tem vários... Nem com a reforma do Obama vai ser. Não vai mesmo. Você vai morrer na rua. Brasileiro que viaja aos Estados Unidos, fique tranquilo. Você não será atendido no hospital público americano, entendeu? Fique tranquilíssimo quanto a isso. Ao contrário do norte-americano que vier para a Copa. Acho que vale aí. Só que aí, Ari Osvaldo, eu acho que por isso que eu tô gastando tempo demais aqui na minha fala, mas eu acho isso importante, sabe? Eu acho importante as pessoas entenderem, olha, mudou. Nós estamos falando então de 480 anos de uma história que caminhou, que produziu uma cultura por um lado, contra, vamos pensar, 490, né? Porque eu tenho que pensar o final da Constituição. Contra 24 anos que estão tentando, na base da conversa, mudar alguma coisa. Então é óbvio, né, que não se muda da noite para o dia. É óbvio que algumas atitudes, às vezes até antipáticas, vão ter que ser tomadas. Isso é uma outra conversa e tal. Mas apenas eu queria frisar isso, que esses 4 princípios que você citou do SUS, né, que regem o Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição de 88, a generosidade, integrar e não excluir, quer dizer, você, inclusive, essa integração, inclusive, do estrangeiro, né, é uma coisa muito nova. Então, quer dizer, são 5 séculos contra 24 anos, né? Não estou aqui dizendo, então, qualquer falha é válida, não. Qualquer falha qualquer erro será aceito. É claro que não, né? Temos que combater isso. Mas eu acho que é importante frisar isso para o ouvinte, né? Para as pessoas... E aí, agora, finalmente, desculpa até essa minha intervenção grande demais, mas é porque eu acho que tem que frisar isso. As pessoas perdem um pouco a noção desse... Ô, Antônio, olha aqui. A Constituição foi promulgada dia 5 de outubro de 1988. Sim. Dia 6 de outubro de 1988, 80 milhões de pessoas, era o número na época, passaram a ter direito à saúde. Como que o Estado brasileiro se organiza em 24 horas para atender esse direito? É lógico que não é possível. Então, por isso que a gente fala que o SUS está em construção.
Nós estamos incluindo cada vez mais. Mas primeiro tinha que ter o direito. Porque se não houvesse o direito, não teria como incluir. Muito bem. Sim, mas vamos continuar. Eu devolvo a você Outra a palavra. coisa, aí eu estava nas diretrizes. Exatamente. Muito bem, como é que você transforma esses valores em diretrizes? Primeiro, com a descentralização. Porque como a pessoa mora no município, Isso. é o município que tem que fazer a gestão principal do sistema. Então o SUS é um sistema descentralizado. O município é quem executa o serviço. Para ser bem simples, Antônio, bem simples mesmo, tentando não ser simplista, mas tentando ser simples, nós podemos dividir o seguinte: no SUS, o município executa, o Estado coordena e dá assessoria técnica, a União planeja. Isso, você tocou nesse assunto no outro programa. Isso é bem simples. Vamos esmiuçar isso. O que cabe. Muito bem. Então, quando você descentralizou, você falou o seguinte: cada município tem que começar a trabalhar para oferecer uma cobertura de 100% da sua população para o programa de saúde da família, que hoje não é programa mais, porque programa é transitório. A saúde da família não vai acabar mais. Então o governo mudou até o nome. Agora chama Estratégia de Saúde da Família, porque a estratégia é permanente. Muito bem, como é que você faz? Todo município vai ter que aumentar a cobertura para chegar em 100%. Por quê? Porque é a saúde da família que resolve 80% das necessidades de saúde da população. Como é que isso faz? Pela descentralização. A União vai ajudar financeiramente, o Estado vai ajudar financeiramente e o município vai ajudar financeiramente. Tem até uma lei federal que estabelece parcelas para cada um desses entes. Muito bem. O segundo princípio é o da regionalização. O que significa isso? Significa que o SUS se organiza por regiões de saúde. E essas regiões podem abarcar vários municípios. Para quê? Para haver escala econômica e qualidade. Por quê? Quando a pessoa fala só em escala econômica, aí vem a seguinte acusação: vocês estão querendo gastar menos, né? Vocês não querem botar hospital na minha cidade porque vocês não estão querendo gastar aqui. Não é só por isso. Além da escala econômica ser uma forma de eficiência administrativa, de não desperdiçar recurso público, ela produz qualidade. Por quê? Porque se você botar cateterismo cardíaco numa cidade pequena, o cirurgião que vai fazer o cateterismo, ele vai fazer um por mês. Ele vai ficar com a mão ruim. Ele vai ficar um profissional que faz pouco. Para ele ser bom, ele tem que fazer 5 todo dia. E isso ele só vai fazer se tiver escala, se ele tiver numa região com 500 mil habitantes. Todo dia ele vai estar operando. Então a escala não dá só eficiência financeira, ela dá qualidade. É como o artesão. O artesão que trabalha pouco, ele fica com a mão ruim. Então você tem que ter regionalização. Então o CTI de Ouro Preto, ele não é de Ouro Preto, igual as pessoas pensam. Ele pertence a Itabirito, a Mariana e a Ouro Preto. Ele recebe recursos dos 3 municípios. Ele está em Ouro Preto, porque Ouro Preto é o polo da micro-região de saúde, mas ele não pertence a Ouro Preto. Ele é regional. Por quê? Porque não tem lógica ter um CTI em Mariana e um CTI em Itabirito. Seria um desperdício de recurso público. São cidades próximas, ligadas por asfalto, em que você rapidamente, numa ambulância UTI, preservando a vida do paciente, você transfere ele para um CTI, onde você vai concentrar todo o alto custo do investimento, tanto em pessoal super especializado quanto em alta tecnologia. Isso tem lógica, tanto financeira como de qualidade, oferecer qualidade. Aí vem aquela questão, mas a população quer um CTI Mariana. Aí cabe ao gestor discutir com a população. É isso aí, Arivaldo, deixa eu interromper, até porque conversamos em off, né, tanto na semana anterior, no outro programa, quanto agora, nesse programa que estamos gravando aqui, que é preciso a população ter, tanto o gestor quanto a sociedade, a população tem que ter claro isso. Ou seja, primeiro ponto, se o final desse sistema é o município, porque na verdade ele é o início, né?
porque é onde o sujeito mora, ele conhece o prefeito, ele necessariamente não vai conhecer o governador e muito menos a presidência da República, né? Quer dizer, ou trocando a fala... Ele não tem como bater na casa do governador, mas ele tem como bater na casa do prefeito e do vereador. Com certeza, isso aí não tenho dúvida. Agora, esse prefeito, esse vereador também tem que ter consciência, tá? Assim como a sociedade, lógico, em escala menor, porque ela vai ter que aprender com isso. Que é o seguinte, não é necessariamente cuidando da saúde, você vai abrir posto de saúde e hospital, né? Que é a primeira preocupação. Você tem que ter dar conta da saúde. Uma regionalização. Exato, dar conta da saúde, ou usar a expressão que você usou, universalizar a saúde, incorporar todos ao atendimento, não é sinônimo de construir hospital, nem posto de saúde. São ainda duas mais coisas que o hospital, ele só resolve 3% dos problemas de saúde da população. 80 a 85% é no posto. 12 a 15% é no ambulatório de especialidades médicas. 3% é no hospital. Então, como que você vai colocar o hospital no centro do sistema se ele é a unidade menos resolutiva? Ela é o final, o final da linha de um processo de alta tecnologia. Então, daí a lógica do posto de saúde, da unidade de atenção primária, da atenção básica. Essa é a lógica dos países que foram inteligentes na construção do seu sistema. Que é o sistema inglês e o sistema cubano, os dois exemplos que eu dou. Mas deixa eu avançar um pouco. Lógico, à vontade. É o seguinte, o Brasil, ele, na minha opinião, ele inovou numa coisa muito interessante. Ele criou um sistema público, projetou esse sistema público, mas ele não extinguiu o privado. Então a população tem a opção do privado, do plano de saúde. É diferente de países que têm sistema estatal puro. O Brasil tem os dois sistemas. Os sucessivos governos estão evoluindo na construção do SUS, que se pretende ter um sistema de alta qualidade, mas existe também o privado, a Constituição fala isso. Nos artigos, o capítulo da saúde na Constituição tem 5 artigos. Um deles fala assim: a saúde é livre à iniciativa privada. Então, ele não foi, se eu poderia usar uma palavra, não sei se está bem colocada, mas eu coloco entre aspas, ele não foi autoritário. Existe liberdade para a iniciativa privada explorar a saúde no Brasil. Mas o governo tem que oferecer um sistema público de qualidade. É uma obrigação dos sucessivos governos. Não, vale aqui uma... Agora, deixa eu terminar o meu raciocínio, porque você colocou uma questão muito importante. Como sair do eleitoralismo? Vale o neologismo. Olha, o que as pessoas pediram ano passado nas ruas? Era uma crítica muito forte à representação política. Elas não colocam, eu não vi isso em nenhuma faixa. Mas o que elas estavam pedindo, talvez sem saber? Uma reforma política. Sim. Que aproximasse o representante do representado. Elas não estavam se sentindo representadas. E aí elas iam para o pior dos caminhos, que é a negação da política. Como que numa sociedade você pode construir alguma coisa sem fazer política? Você faz política até em casa com sua mulher, com seu namorado, com seu irmão, no sindicato, no seu local de trabalho você faz política. Então, em vez de evoluir para a negação da política, nós temos que evoluir para a reforma política. Isso é uma agenda que tem que acontecer. Porque se não acontecer, o Brasil também não avança. O sistema político hoje transforma dinheiro em voto. Tem que quebrar isso. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouco. Mas isso reflete na saúde. Com toda certeza. Com toda certeza. E nós vamos conversar daqui a pouco no segundo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho do nosso UFOP Entrevista de hoje, o segundo programa sobre o Sistema Único de Saúde com Ariosvaldo Figueiredo Santos Filho. É rapidinho, gente, 1 minuto só. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes?
o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Essa viagem pode acabar mal. A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos, e para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas. Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Bom, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o Ariosvaldo Figueiredo Santos Filho, que é médico aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e na Prefeitura Municipal de Ouro Preto, e o tema é o Sistema Único de Saúde. Bom, Ariosvaldo, você terminou o bloco anterior, falando a respeito da crise de representação e tal, que é lógico que aí só vem aquela pergunta: essa crise de representação, ela influencia, ela interfere de alguma forma na questão médica? E como interfere isso? Ela interfere na questão da saúde como um todo, né? Não só na questão médica, apesar do médico ter uma centralidade no processo ainda até hoje. Primeiro, dentro da sociedade, existe um pensamento que é formado historicamente e culturalmente, que é retransmitido pelos currículos do sistema educacional. Ter um ou outro currículo é uma decisão política. Você pode optar por formar um determinado profissional de acordo com um determinado modelo, ou outro profissional de acordo com um determinado modelo, ou um terceiro profissional de acordo com um terceiro modelo. Então, isso pressupõe uma decisão política que vem de um poder político constituído democraticamente dentro de um sistema constitucional. Então, já começa. A segunda decisão política vem da economia, porque, principalmente na saúde, a saúde é uma atividade que pode ser uma atividade econômica lucrativa. Você pode ganhar dinheiro com a saúde, não apenas oferecer serviço, mas ganhar dinheiro, ter lucro. Quem ganha mais com a saúde se ela seguir um determinado modelo? Se você forma um profissional dependente de medicamentos, de prescrições médicas de medicamentos, dependente de uso de tecnologia, você está ajudando quem? Quem fabrica medicamento e quem fabrica equipamento de alta tecnologia. Então, uma ação que poderia ser resolvida com um exame clínico apurado, com procedimentos simples, feitos numa unidade de saúde, você usa um equipamento de alta tecnologia, encarece, chega ao mesmo objetivo. Então isso é uma decisão política. A técnica, ela é neutra até certo ponto, porque para cada política você usa uma técnica. Então essa decisão é uma decisão política. Aquele que foi indicado pela população para formular a política vai pensar com essa cabeça, ou com outra cabeça, ou com uma terceira cabeça, ou com uma quarta mentalidade, né? Então, e principalmente, ou ele vai fazer um sistema, eu volto a falar no sistema norte-americano, que é altamente dependente de tecnologia e de medicamento, ou faz um sistema que usa a tecnologia e o medicamento, mas de forma prudente, cautelosa e mediante evidência científica de que aquilo tem o menor risco e dá o maior resultado. Muito bem. Agora eu vou levantar outra questão que você colocou. Você falou, mas incluir isso tudo é muito complexo, é muito caro, não sei o que. O sistema atual, ele encarece os custos da saúde devido ao foco na alta tecnologia, conforme eu falei. Porque a inovação tecnológica, a inovação
tanto no equipamento quanto no medicamento, é muito cara. Você deve ter observado, Antônio, tudo que chega no mercado chega muito caro e vai ficando barato com o tempo. Então, se você centra nisso, você encarece o sistema. Então, se você usa um modelo inteligente, eu volto a falar do modelo cubano, você faz aumento de expectativa de vida, de redução de mortalidade infantil, redução de mortalidade materna, com o dinheiro suficiente. Não é com pouco dinheiro, o dinheiro suficiente. Desde que você aplique onde realmente tem resultado. O Brasil investe pouquíssimo em saúde. $500 habitante ano. É menos que os nossos vizinhos latino-americanos. É muito menos. Então, com esse investimento, não dá para fazer saúde. De onde que vai vir o dinheiro? Né? Primeiro, quanto que a União despende por ano com encargo financeiro? No orçamento de 2014, em torno de 120 bilhões de reais. Isso é mais do que o orçamento da saúde, que para esse ano está em 100 bilhões. Você tem que manter o encargo financeiro? Tem, mas você não pode também priorizar algumas coisas que não dão muito resultado para a população. Então, depende de decisões políticas, de política econômica, conseguir o recurso, né? Outra coisa, você falou na questão, entramos aqui até pela questão do voto, né? E tal. Eu entendo que o voto é um dever, não é um direito apenas. Você vota não só por você, mas também pelo outro, que precisa do bom governante. É a minha visão de democracia. E que, se você não vota, como é que você vai cobrar da autoridade pública? Você lavou as mãos, você não participou da escolha dele. Que moral você vai ter de chegar perto de um vereador, de um prefeito e falar, eu preciso disso. Você tem que fazer dessa forma. Você deixou para lá. Então, essa questão do voto facultativo é bom para a elite. Eu acho que não depende do político. Tem dinheiro para pagar o serviço de saúde, o serviço de educação. É a minha visão. Olha só, não, deixa eu esclarecer aqui. Deixa eu colocar porque é que aí é uma questão política, tá? E aí vamos entender uma coisa. A questão, o fato de você tornar obrigatório a presença na zona eleitoral não diz que você seja obrigado a votar. São duas coisas completamente distintas. São duas coisas distintas, tá? O que o Assis Brasil coloca lá na sua análise política e que deu base ao sistema eleitoral brasileiro desde 1922, se a minha memória não me trai, é que eu quero transformar esse modelo no modelo pedagógico. Eu obrigo o cara a se fazer presente na zona eleitoral. Essa obrigação, eu vou puni-lo se ele não fizer presente, se ele vai pagar uma multa, ou ele não vai, no caso, a legislação foi se aprimorando com o tempo, e hoje em dia você não pode prestar um concurso público, etc, etc. E essa obrigação de que ele pense um pouco sobre o que está acontecendo ali. Agora, se ele vai votar em alguém, se ele vai anular o voto, ou se ele vai simplesmente votar em branco, aí é uma outra história, tá? Então são duas discussões diferentes, tá? O que está lá no nosso modelo, e aí é um modelo de tutela, é isso que foi colocado, porque por isso que eu expliquei no bloco anterior. Na medida em que você trata o outro como um ser que deve aprender e que você tem autoridade para ensinar, isso você está tutelando. Essa que é a discussão. Mas eu uso um outro conceito. Não, mas isso foi o conceito que criou o sistema eleitoral que você vive. Exatamente. Mas eu uso outro conceito. Eu penso que o cidadão, ele tem uma responsabilidade social. Assim como ele tem que pagar tributos, se ele quiser ter serviço público, ele tem que votar, se ele quiser ter uma representação política. Agora, o nosso sistema é tão inteligente que você pode ir lá e anular o voto. Você pode ir lá e votar em branco. Você pode achar que nenhum candidato te representa. Mas você tem que participar do processo, isso é uma obrigação do cidadão. E repito, você não vota só para você, não. Você vota também para os excluídos, para aqueles que precisam de um representante que olhe por ele. Eu te dou o exemplo dos Estados Unidos. O presidente norte-americano não tem nenhuma representatividade, porque o voto lá é facultativo, não é feriado no dia da eleição. Se o seu patrão não te liberar, você não vota. O Obama representa 20% dos americanos.
Que dá mais ou menos 24% quem vota nos Estados Unidos. Você entendeu? Sim, mas a questão então, é que... assim, mas eles não... Então, assim, eu não sou pró-americano, mas só que lá não tem passeata com crise de representação, e aqui tem. Então, são duas coisas diferentes. Eu estou te dando um exemplo. Eu queria voltar para o SUS. Eu estou te dando um exemplo da importância do voto para construir uma política pública, né? Mas vamos só para você pensar bem nesse caso. Você colocou o tema. Não, sim, mas é só para pensar no seguinte: o fato de se tornar obrigatória a presença não significa que o representante seja correto. É que a gente escaparia totalmente da discussão central aqui. Mas é a questão da reforma política. Não basta votar. Você tem que ter um sistema de financiamento de campanha que iguale realmente os candidatos. Você tem que ter sistema de recall. Você tem que ter cota para mulher. Mas aí entra uma série de outras discussões que vão escapar. 50% do eleitorado não está representado. Se for pelo sexo, não está representado. Você entendeu? Eu estou te dando o exemplo seguinte. Aí o povo vai para a rua porque não representa. É lógico. Entre o voto dele na urna e o que sai depois, tem uma grande diferença. Então tem que reformar o sistema político. Sim, mas aí é uma outra entrevista, outra discussão. Queria voltar para o Sistema Único de Saúde, porque o que acontece aí? Pegando a tua fala, na medida em que eu faço uma descentralização no Sistema Único de Saúde, colocando que uma parte é de responsabilidade do prefeito, outro do Estado, outro da União, em termos de papel, por hora eu estou sendo ingênuo aqui na minha fala, parece que esse problema se resolve. Quer dizer, você evita qualquer ação autoritária na medida em que existe onde as partes têm um peso mais ou menos igual, tá, na hora da decisão, tem alguma autonomia para tomar certas decisões. Então, em termos de papel, chegaríamos próximo ao mundo perfeito. Esse mundo perfeito só não atinge, eu estou tentando fazer um resumão aqui de toda a tua fala. Não é atingido por quê? Porque aí surge o exemplo do problema do município, que a população quer que tenha um hospital, quando na verdade não cabe um hospital ali. Isso aí foi a fala quando você explicou da questão regional. Muitas vezes um hospital regional, esse sim é necessário, não um hospital no município. Não cabe, a fala é sua, numa cidade de 5 mil habitantes, um hospital, isso aí é inviável, não tem sentido algum. Agora, não seria então um problema aí do gestor ter a consciência e esclarecer a população disso, e até dos próprios médicos do lugar esclarecerem isso à sociedade? Ou seja, quando uma população cobra uma coisa que é inviável, não seria isso, Ariosvaldo? Ou seja, não teria então o prefeito, o secretário de saúde, os médicos mesmo explicarem: olha, gente, não cabe isso aqui. Ao invés de tomarem logo a decisão, tá bom, então a gente constrói um posto de saúde que não vai se financiar. Olha, a população, ela precisa se convencer que aquela proposta sua é a melhor. Isso cabe ao gestor, que geralmente o gestor tem um olhar mais técnico, mas o prefeito não tem. Então, muitas vezes, isso já aconteceu. Eu já vi acontecer. O gestor tem que obedecer o que o prefeito pede. Ele é um cargo de confiança. Ou então ele pede para sair. Né? Então, ao final das contas, aí voltamos na reforma política. Por isso que eu falei, os médicos também. É política. Mas eu também falei, os médicos assim, também não teriam que esclarecer. Qual é a formação? Aí voltamos na formação do programa anterior que a gente conversou. Esses profissionais de saúde estão formados para o novo modelo ou eles estão convencidos que o melhor modelo é o antigo? Então a universidade tem um papel. Por exemplo, eu acho estranho uma universidade pública não apoiar o programa Mais Médicos. Quem está financiando a universidade pública? O povo. Então, é lícito, é justo, é legítimo, atende o interesse público, você não seguir aquela política pública que foi aprovada pelos representantes do povo no Congresso Nacional? Aí não houve uma cisão entre o interesse público e o interesse corporativo? Eu não entendo. Respeito democraticamente, mas não me alinho com essa visão. A população é que paga o nosso salário. Então ela precisa ter a política pública. A universidade ela tem uma autonomia
administrativa, financeira, pedagógica, subordinada ao interesse público. Ela não é um planeta à parte, né? Ela não é um país, ela não tem Constituição, Poder Judiciário, Forças Armadas. Ela precisa seguir uma política pública estabelecida por lei. Então eu entendo como uma manifestação democrática que surge no interior das universidades, mas entendo em descompasso com a necessidade da população. O que eu estou preocupado na tua fala de novo fazendo um resumão. O médico ele é formado no modelo antigo, dentro da própria universidade, então até para ele pensar de uma forma, ele escapar dessas amarras, vai um processo que é razoavelmente longo. A população tutelada ao longo de séculos, ela sempre espera e educada também por especializações e não por um médico que vai tentar prevenir ao invés de apresentar um medicamento ao doente. Essa população também, ela espera então que ela não compreende isso. Então o médico não compreende, a população não compreende. Não compreendendo a população, cobra-se do prefeito, que precisa do voto e entre fazer uma coisa administrativamente correta e ser reeleito, ele faz a opção pela reeleição. Isso aí, como cientista político, eu conheço de trás para frente. E por fim, o gestor, que teria esse sim algum conhecimento, ele é um cargo de confiança, ele vai ter que ou será demitido ou terá que pedir para sair, na medida que ele não fala. Bom, então, frente às opções apresentadas no cardápio, opção A, estamos no pior dos infernos. Eu não sei qual dos 9 graus de inferno lá previsto pelo Dante, né, na Divina Comédia, mas um daqueles 9 a gente está, eu não tenho dúvida. Agora, o que me dá mais medo, então a única solução seria uma solução externa e autoritária, ou seja, o poder, abandonarmos esse modelo federativo brasileiro e adotarmos um modelo francês, onde a decisão, do caso lá é do primeiro-ministro e aqui seria do presidente da República, de cima para baixo impondo. Essa seria a solução para o sistema de saúde? Olha, não é a solução. Por favor, dado o quadro. Tá? O quadro. Não é a solução, porque ela não se consolidaria. Uma vez, eu estava dando uma palestra para um curso de saúde aqui da universidade, e eu coloquei as questões do SUS e um estudante falou assim: mas você acredita que isso vai acontecer? Vai sair do papel? Eu falei para ela uma coisa que serve para essa pergunta que você falou. Eu não acredito não, eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Enquanto o país for democrático, enquanto a população puder ir para as ruas, enquanto tiver eleições livres e periódicas, enquanto tiver imprensa que pode falar qualquer coisa, naturalmente vai acontecer. Porque o nível de consciência vai aumentar. E outra coisa, Antônio, o povo brasileiro está muito mais consciente do que em 1988. Isso é nítido. Hoje em dia tem internet na zona rural, quase tudo quanto é lugar. Tem TV a cabo na zona rural. Você tem asfalto para tudo quanto é lugar. O povo está muito... O nível de informação hoje melhorou muito. Não é o melhor dos mundos, nem vai ser. Mas existe uma cidadania muito forte hoje em dia. O povo brasileiro, ele não está sendo tão dirigido e tangido igual era no passado, não. Mas isso depende da gente manter o sistema democrático. Qualquer tentativa de atalho vai dar errado. É melhor andar para trás durante um certo período, mas manter o sistema democrático, do que tentar acelerar e a coisa não se consolida. Porque quem defende mesmo é o povo. É ele que sabe se está indo bem ou se está indo mal. E ele vota. Às vezes ele não tem um estudo, uma escolaridade, mas ele sabe o que é bom para ele, o que ele está precisando naquele momento. Então isso é que é importante de manter. E por isso que a gente tem que evitar esse movimento de negação da política que a gente vê entre os jovens. Pelo contrário, se a política está ruim, entra na política. Melhora, cancelar, ela vai ficar boa. O Lula não organizou um partido político e virou presidente depois de 20 anos. Se ele tivesse parado no meio do caminho, ele não tinha virado presidente, não tinha feito tanta coisa. Então, eu tenho certeza que vai sair do papel, já está saindo do papel. Vocês viram o objetivo do milênio, que saiu semana passada?
O Brasil atingiu a queda de mortalidade infantil 3 anos antes. A mortalidade materna nossa está caminhando para a gente chegar no... Você entendeu? Isso aconteceu por quê? É lógico que tem os determinantes sociais de saúde, o emprego, o saneamento, a moradia, a educação, tudo isso. Mas sem o sistema de saúde fechando tudo isso, não aconteceria. Então, esses objetivos do milênio que a gente atingiu, os 2 da saúde nós estamos quase atingindo, mostra que o SUS está dando certo. Tem problemas? Tem. Onde estão os principais problemas do SUS hoje, se você me perguntar? Nós temos uma atenção primária hoje de boa qualidade, você pode ter certeza disso, que é o pré-natal, a imunização, o controle do diabetes, o controle da hipertensão. Nós temos, na outra ponta de altíssima tecnologia, muita coisa positiva. O sistema de transplante no Brasil hoje, 99% é feito pelo SUS. Só 1% é feito pelos planos de saúde. O sistema de oncologia brasileiro hoje é bom. É bom. Eu sei que eu acompanho pacientes que têm plano de saúde e vão para o SUS tratar o seu câncer. O sistema de HIV nosso. O sistema de HIV nosso é modelo para o mundo todo. Os países querem copiar como é que nós conseguimos deter a epidemia aqui no Brasil. Então tem muita coisa positiva. Onde que está falhando? Acesso à internação hospitalar tem dificuldade e procedimentos que usam tecnologia pesada, ressonância magnética, tomografia, isso tem fila. Por isso que o povo gosta de plano de saúde. O dia que o SUS der uma solução para essas 2 questões, aí o sistema vai estar muito melhor. Então é um sistema que evoluiu muito na atenção primária, que evoluiu muito na alta tecnologia e que precisa melhorar o acesso ao hospital, paradoxalmente, e a alta complexidade, porque são necessários, não como prioridade, mas são necessários. E quando a população precisa, ela está tendo dificuldade nesses 2 pontos. Não, tá certo. É interessante a tua fala aí a respeito eu acho que vale a pena fazer a mistura aqui da democracia enquanto prática e as influências na saúde, né? Na saúde pública. Eu acho que as duas, e você colocando as duas no mesmo parâmetro e caminhando juntas, quer dizer, uma coisa necessariamente precisa da outra. Eu acho que isso é inquestionável, tá? A tua fala eu assino embaixo, sem discutir um milímetro, uma única linha nela, né? Então, nesse sentido, colocando aí, envolvendo aquela pergunta que eu fiz provocativa, né? Então a solução é autoritária, né? Que você prefere esperar mais um pouco e esperar por quê? Porque você apresenta exemplos que de fato as coisas estão melhorando. Então, ou seja, se fosse tão ruim, se fosse imprestável o negócio, então não funcionava desde o início, né? No final das contas seria isso. Eu acho também extremamente relevante esse teu comentário nesse aspecto, tá? Agora, em termos aproveitando esses últimos minutos do nosso programa, em termos das expectativas que você tem de cumprimento de certas metas, que você, Ari Osvaldo, entende como relevantes. Eu queria que você selecionasse, 2 pontos, e você quer acreditar que, como é que, você citou os problemas aí ligados à tecnologia, né? Como solucionar e em termos de expectativa, quanto tempo você acha que levaria, ainda vai levar para dar essa solução? Por favor, é lógico que ninguém tem bola de cristal aqui, mas nós sabemos que em 24, 26 anos, certas metas foram, como você citou agora há pouco, algumas já foram batidas até com antecedência, de 3 anos. Eu me lembro, eu li essa matéria no jornal, você tem toda a razão. Agora, e essas outras? Você vê algum problema, algum empecilho que vai ser mais difícil superar? Não que você tenha uma data, tal ano vai resolver, mas para resolver vai ter que superar isso aqui. O que você poderia dizer? Por exemplo, no uso desses exemplos que você mesmo deu. O Antônio, o Brasil, para tirar o SUS do papel, para dar uma solução não definitiva, porque repito que não tem solução definitiva, certo. Mas para dar uma solução que evite determinadas coisas que acontecem no sistema, ele tem que caminhar com muita força para a atenção primária e para a saúde da família. A primeira vez que eu vi uma decisão forte em relação agora foi na gestão do ministro Padilha.
Quando o ministro assumiu, quando ele colocou seu primeiro planejamento, eu senti falta da atenção primária. Porque o Brasil ele tem uma cobertura de saúde da família de 56%. Quase metade da população brasileira não tinha cobertura de saúde da família. Como é que você pode inverter um modelo se a estratégia principal não tem a cobertura adequada? Então, com esse programa Mais Médicos e a facilitação da vinda temporária de médicos formados em outros países, eu senti uma decisão política forte de priorizar a atenção primária e de mudar os currículos da medicina, que é uma profissão central. Acho que isso aí, por tudo que você falou, é agora, vai ser obrigatório, me parece, a partir de 2018, depois que tem a graduação, 1 ano na medicina de família e comunidade. Igual é na Inglaterra. Na Inglaterra, aliás, são 2 anos. Uhum. Tem uma médica inglesa que formou na Inglaterra, aqui em Ouro Preto, que ela me contou isso. Ela formou, ficou 2 anos na medicina de família, fazendo estágio. Uhum. Já formada. Então, isso tem que ser. Se isso não acontecer, se nós não com esse programa Mais Médicos, a cobertura chegou a 75%. Mas ainda está longe. Então, primeira coisa, tem que ter essa inclinação. Segunda coisa, tem que melhorar o financiamento da saúde. Sem dúvida. Com essa questão do royalty do petróleo, que 25% vai ser para a saúde, né? Eu acho que recursos importantes vão acontecer. Esse ano, pelas informações que eu tenho lido, já entrou alguma coisa, tá? Mas então assim, não dá, com $500 habitante ano, você não constrói um sistema adequado. Com certeza. Então você tem que ter uma decisão política forte da atenção primária e um financiamento. Por quê? Essas pessoas que estão indo para os hospitais e não estão achando vaga, boa parte são problemas que podiam ser resolvidos na atenção primária. Mas que a pessoa vai para o hospital. Uhum. Ou então, podia ser resolvido na unidade de pronto atendimento, se ela ficar lá 1 dia, 2 dias em observação. Uma crise de asma. Uhum. Não precisa ir para o hospital, um diabetes descompensado. Você pode compensar numa unidade intermediária. Mas o Brasil só construiu metade das UPAs que são necessárias. Então, esse gargalo hospitalar vai continuar durante um bom tempo. Se você me permitir uma ousadia, eu diria que se for seguido esse caminho, com mais 2 governos, talvez 3, nós chegamos num ponto de qualidade muito bom nesses 2 gargalos que tem o sistema de saúde hoje. Tá certo. Oswaldo, olha, muito obrigado mesmo por esse papo. 2 programas, né, falando sobre isso. Acho que esclarecemos muita coisa. O nosso programa aqui teve como tema o Sistema Único de Saúde, um panorama crítico, né, a esse sistema, com o Ari Oswaldo Figueiredo Santos Filho, que é graduado em Medicina pela Federal de Juiz de Fora, tem residência médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e atua como médico na Universidade Federal de Ouro Preto e na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Godeirinha e a direção geral de Rádio Jornalismo de Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson. Ari Oswaldo, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo UFOP Entrevista. Um abraço a todos. Tchau.